Depois de uma tramitação turbulenta no Congresso, o Orçamento da União de 2021 foi aprovado e sancionado com vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. E o impasse sobre a destinação de emendas parlamentares é apontado como um dos principais entraves para a aprovação. Te explico o que são as emendas, para que servem e por que são tão polêmicas. Tá explicado. As emendas parlamentares são instrumentos pelos quais as câmaras municipais, as assembleias legislativas e o Congresso Nacional participam da elaboração da lei orçamentária da União, dos estados e dos municípios. Por meio delas, vereadores, deputados e senadores podem indicar onde parte do dinheiro público será aplicado e, com isso, conseguem cumprir os compromissos assumidos em seus redutos eleitorais, o que, em tese, também permite uma melhor distribuição dos recursos. As emendas são indicadas pelos parlamentares durante a votação do projeto de lei orçamentária, que acontece todos os anos. No caso do Orçamento da União, existem 4 tipos de emendas: as individuais, de autoria de cada deputado ou senador, as de bancada, que são decididas pelas bancadas estaduais, as emendas de comissão, indicadas pelas comissões do Congresso, e as emendas de relatoria, propostas pelo relator do projeto. Destas, apenas as individuais e as de bancada são de execução obrigatória. O objetivo com isso é evitar que se transformem em moedas de troca em negociações entre executivo e legislativo. Este ano, os parlamentares indicaram um montante de quase 50 bilhões de reais em emendas ao orçamento federal. O volume recorde gerou impasses entre Congresso e governo, o que acabou atrasando ainda mais a aprovação da lei orçamentária, que deveria ter sido votada em 2020, mas acabou ficando para este ano devido à pandemia. Para não estourar o teto de gastos, que impede que as despesas fiquem acima da inflação do ano anterior, os congressistas reduziram as despesas obrigatórias, o que inviabilizaria a execução do orçamento. Para não incorrer em crime de responsabilidade fiscal, ao sancionar a lei, o presidente Jair Bolsonaro vetou quase 20 bilhões em dotações orçamentárias e bloqueou 9 bilhões de reais. Embora as emendas parlamentares permitam a descentralização dos recursos, elas são alvo de muita polêmica. É comum o uso desse instrumento como ferramenta de barganha política, principalmente em anos eleitorais. Outra preocupação ainda mais grave é com desvios de emendas para abastecer esquemas de corrupção. Tá explicado? Até a próxima!